Olá! Nós da OAB-RS desejamos boas-vindas ao nosso evento. A sua presença é muito importante para nós. A seguir passaremos algumas orientações importantes. Está sem áudio? Clique na seta ao lado de Configurações de áudio, localizado no canto inferior esquerdo. Então, selecione a opção de saída de áudio que estiver utilizando no momento. As opções mais frequentes são fones de ouvido e alto-falantes. O evento ficará gravado? Sim. O evento ficará disponível no portal, podendo ser assistido em até 60 dias, com emissão de certificado. Após este período, você poderá encontrá-lo no nosso canal no YouTube. Informamos que as manifestações públicas dos palestrantes representam posições pessoais e, portanto, não vinculadas à OAB-RS. A nossa posição institucional é externada por meio dos nossos órgãos executivos e deliberativos, como a presidência e demais membros da diretoria e conselho seccional. Agradecemos a sua participação e desejamos um ótimo evento. Muito bem, eu sou Marcelo Schenck-Duque, gostaria de cumprimentar a todos os presentes que se juntam ao nosso evento. Nós estamos aqui realizando a última reunião aberta da Comissão Especial de Reforma Política da OAB do Estado do Rio Grande do Sul, e hoje, para coroar o sucesso dessa comissão, dos seus eventos, eu tenho a imensa alegria de apresentar aos senhores e às senhoras que nos acompanham o meu colega, advogado, professor, doutor Carlos Eduardo Dider Reverbel, que vai nos presentear hoje sobre um tema relativo à reforma política, que é a razão de ser da nossa comissão. Antes de apresentar o Dr. Reverbel, eu gostaria de cumprimentar efusivamente os nossos colegas da comissão, que estão aqui presentes, em especial a doutora Melanie, doutor Henrique, que muito têm contribuído para o sucesso da comissão, assim como os demais colegas que, porventura, não podem estar presentes nesse momento. Nós vamos ter hoje a grata oportunidade de aprendermos muito com o professor Carlos Reverbel. O professor Carlos Reverbel é doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e também pela nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem uma larga trajetória de pesquisa em instituições estrangeiras e nacionais, com diversos cursos no exterior, e, acima de tudo, é um professor vocacionado ao estudo dos grandes temas institucionais brasileiros. O professor Reverbel, como poucos, conhece não só os problemas brasileiros, como entende quais seriam as melhores soluções para esses problemas. Porque, acima de tudo, o Dr. Reverbel se ocupa de uma análise institucional das questões, e não apenas, como vocês vão perceber, de uma análise de problemas menores ou setoriais. E é justamente imbuídos desse espírito, prezados colegas advogados e da sociedade em geral que nos acompanham, é que a Comissão Especial de Reforma Política foi fundada. Nós temos como missão debater os problemas brasileiros em altíssimo nível. E partimos da premissa de que apenas uma reforma institucional, que também contempla naturalmente uma reforma política, é capaz de solucionar esses problemas. Então, sem mais tomar o tempo dos senhores, das senhoras, eu passo imediatamente a palavra ao Dr. Carlos Reverbel para nos apresentar a sua visão sobre o tema da reforma política dentro dos objetivos da nossa Comissão Especial de Estudos sobre a Reforma Política. Seja muito bem-vindo, professor Reverbel. Muito obrigado por sua disponibilidade e o senhor está com a palavra. Tá bom. Então, muito obrigado ao professor Marcelo Schenck-Duque, meu amigo de longa data, colega de mestrado. Começamos uma trajetória bonita, né? Há muitos anos atrás, nem é bom recordar quantos anos atrás, para não denunciar a nossa idade, mas nós começamos há muito tempo o estudo dos problemas políticos brasileiros sob a segura orientação do professor César Saldanha Souza Júnior,
há mais de 15 anos, pelo menos, essa nossa trajetória de pesquisa sobre os temas da reforma política, da teoria do Estado e do direito constitucional. São temas que me preocupam há bastante tempo e, então, eu fiz uma apresentação aqui em slides. A nossa conselheira Melanie vai passar os slides para a gente e vai compartilhar a tela com vocês, para que a gente já possa ter uma dimensão. Eu tenho dado palestras sempre com slides. Eu acho que a questão da visualização é muito importante para o conhecimento. Então, eu tenho tentado, na medida do possível, colocar em gráficos, números, as observações e os conteúdos que eu costumo passar em palestras. Antigamente, eu dava aquela palestra só falando, né, sem um acompanhamento de slides. Então, preparei esses slides para vocês e gostaria, então, de ir passando esses slides e conversando com vocês um pouco sobre a minha experiência, minha trajetória aí nesses anos de pesquisa nessas matérias. Gostaria de saudar também a doutora Fabiana, que daqui um pouco entrará na sala, com outros compromissos profissionais, ela está chegando. Saudar o presidente Breyer também, que nosso presidente da seccional OAB, né, até a última gestão, e os demais membros da comissão, o doutor Henrique e a doutora Melanie, que se fazem aqui hoje presente para a palestra de hoje. Então, vamos para o primeiro slide. A Melanie vai passando. Uma coisa que a gente não se dá conta é que o mundo passou por ondas de democratização. Foi um jurista, Samuel Huntington, que começou a examinar em números essa ideia de ondas de democracia. E nós olhamos ali ondas de democratização no mundo. Nós tivemos uma primeira onda de democratização, que ocorreu, na verdade, em 1922, onde nós tínhamos 54 países não democráticos e 45,3% de países democráticos. Nós tivemos uma onda reversa nos anos 40, como eu coloquei para vocês, onde 80,3% de países não democráticos e apenas 19,7% de países democráticos. Nós vimos ditaduras, autoritarismos e até totalitarismos ocorrerem mundo afora. Nós tivemos uma segunda onda de democratização nos anos 60, na década de 60, em que nós melhoramos aquele número da década de 40, em que 67,6% de países não democráticos e 32,4% de países democráticos. E depois nós tivemos uma onda reversa na década de 70, também com regimes autoritários e totalitários, em diversos, mais autoritários do que totalitários, mas diversos países saíram da condição de democracia para não democracia, seja ela um autoritarismo ou depende da escala, né, do volume de autoritarismo. Então, nós tivemos ali 24,6% de países democráticos e 75,4%. Vários índices são utilizados para isso, para colocar esse número, tá? Então, tem organizações internacionais responsáveis por analisar vários índices dentro dos países para dizer se um país é democrático ou um país não é democrático. Vamos para o próximo slide. Pulou um ali, Melanie. Aí. Então, nós tivemos aqui, eu faço um outro gráfico, que vai desde 1828 até 1990. A gente vê uma primeira onda, uma onda reversa, uma segunda onda, uma onda reversa, uma terceira onda de democratização, e já se fala numa onda reversa. Recentemente, foi publicado dados de associações internacionais que publicam a questão da democratização no mundo, e, inclusive, eles estão apontando para uma onda reversa, um decréscimo da democracia no mundo. Isso saiu dados agora em 2021, mostrando uma onda reversa da democracia no mundo. Mas o saldo é positivo, a gente vem crescendo. Se vocês olharem esse gráfico ali, na parte verde, tem uma onda reversa, mas se nós compararmos ao longo das décadas e ao longo dos anos, nós temos um aumento da democracia no mundo, por mais que exista períodos de ondas
reversas, principalmente por crises econômicas, problemas institucionais em alguns países, nós temos ondas reversas, populismos em vários locais do mundo. Vamos passar para o próximo slide, e aí vocês vão ver agora, nós temos um terceiro elemento, a ciência política tem colocado nas suas pesquisas um terceiro elemento para a zona de democratização, que melhorou muito o estudo, que eles chamam de uma zona cinzenta, que não é nem totalmente livre, mas também não é nem não livre. Seriam países parcialmente livres, que não são, vamos dizer assim, totalmente democráticos, mas não têm a não liberdade como em alguns regimes autoritários. Então, eles olham, vamos dizer assim, uma espécie de transição entre os não livres para os livres nessa coluna amarela que eu coloco aí no meio. Para vocês terem ideia, aqui, antes de 1970, somente 45 dos 151 países eram livres. Espanha, Portugal, Grécia eram ditaduras. União Soviética, Europa Oriental, China, África viram se consolidar presidentes corruptos no governo e a América Latina caiu em ditaduras militares. Na década de 90, em torno de 120 países ao redor do mundo se transformaram em democracias eletivas. E, atualmente, duas grandes potências mundiais não são totalmente democráticas, que é o caso da Rússia e da China, que tem praticamente um terço da população do planeta Terra. Se vocês viajarem para a China e abrirem uma página da internet, digitarem democracia para pesquisar na China, vocês verão lá 2 ou 3 páginas com controle governamental sobre a pesquisa que vocês estão fazendo sobre regimes democráticos na China. Sem contar que a Primavera Árabe, de outro lado, não alcançou o seu intento e a terceira onda de democratização ela foi interrompida com regimes ditatoriais, anarquias e radicalismos islâmicos. Eu não preciso dizer o caso do Egito, Líbia, Iêmen, Síria e o próprio Iraque. No gráfico seguinte, nós vemos, no slide seguinte, vocês podem olhar, Melanie, pula para o próximo. No slide seguinte, esses dados da Freedom House, vamos voltar pulou. Esses dados da Freedom House, eles colocam aqui o mapa global. Esse foi de 2018. Em 2021, eles estão fazendo um mapa novo sobre o regime democrático no mundo, de países livres, parcialmente livres e não livres. E parece que existe aí, sim, nos estudos mais recentes, ainda não divulgados, em 2021, uma onda reversa na democracia. Tá bem? Vamos passar para o próximo slide e entrar um pouco no Brasil e olhar os problemas, então, da realidade brasileira. Qual é o problema político central do Brasil? O problema político central do Brasil são vários, né? Mas, resumindo, se assim me é permitido, nós temos no Brasil 513 deputados no Brasil. O Reino Unido tem 650 e os Estados Unidos têm 435. Mas qual o problema disso para o Brasil? O Brasil tem só 27 circunscrições eleitorais. A Inglaterra tem 650 circunscrições eleitorais. O que acontece é que, se nós pegarmos os números de eleitores versus as circunscrições eleitorais que existem no Brasil, vocês vão ver que nós temos mais de 5 milhões de eleitores por circunscrição eleitoral. Claro que temos estados da federação com um número menor de eleitores e temos estados com um número maior, por exemplo, o estado de São Paulo, 17, 18 milhões de eleitores. Então, nós não temos, assim, uma circunscrição eleitoral com 70 mil eleitores, como é o caso do Reino Unido. Eu explico depois o que isso pode gerar e o que isso gera no nosso sistema político brasileiro. No próximo slide, vocês vão ver. No próximo slide, Melanie, pula mais um slide, por favor. Acho que está trancando. Vocês me ouvem bem?
Carlos, eu acho que travou a Melanie. Por isso que os slides não estão avançando. Tu não tens como controlar daí? Eu acho que a conexão da Melanie caiu. Caiu mesmo. Ela vai voltar. Voltou. Deu. Voltou. Bom, nesse próximo slide, vocês podem ter uma ideia do que representa isso. Número de eleitores no estado de São Paulo, 33 milhões de eleitores. 33 milhões de eleitores. Número de candidatos no estado de São Paulo. A média, 3.952 candidatos para eleger 70 deputados. Minas Gerais, 15 milhões de eleitores, 2.378 candidatos para 53 deputados. Então, vocês têm uma média de como se organiza a política brasileira. Imagine uma circunscrição eleitoral do tamanho do estado de São Paulo, que tem quase 650 municípios, em que um deputado tem que convencer 33 milhões de eleitores. Gente, isso aqui é a base da desordem e da desestrutura do sistema eleitoral, partidário e político brasileiro. Imaginem que 33 milhões de eleitores devem conhecer as propostas de 3.952 candidatos. Impossível. Imaginem que 3.952 candidatos têm que falar para 33 milhões de eleitores. Impossível. Não tem como saber quem é o melhor, o mais qualificado, quem tem os melhores atributos, quem pode fazer uma melhor política. E mais, eles têm que viajar os 650 municípios do estado de São Paulo para serem eleitos. Tem que gastar uma fortuna com os cabos eleitorais rodando o estado de São Paulo inteiro. Tem candidatos a deputado federal que rodam 2 voltas no globo terrestre em quilômetros rodados para serem eleitos, para vocês terem ideia. Imaginem a desordem que é uma campanha e o desgaste, o custo de uma campanha de um deputado que deve percorrer uma circunscrição eleitoral do tamanho do estado de São Paulo. No estado do Rio Grande do Sul, que temos 500 municípios, os deputados aqui, para serem eleitos, percorrem 300, 400 municípios fazendo campanha. O que acontece com o custo da campanha eleitoral no Brasil? Vai lá em cima, porque movimentar toda essa máquina, rodar o estado inteiro, cabos eleitorais, transporte, alimentação, hotel, em todos os estados, em todos os municípios, faz com que a campanha no Brasil seja, se não a mais cara do mundo, uma das mais caras. Parece que é o dobro do que se gasta para a eleição de deputados no Brasil do que se gasta nos Estados Unidos. Quanto custa uma eleição no Reino Unido? 0. Eu digo 0 para impactar, porque numa circunscrição eleitoral de 72 mil eleitores, você não sai da circunscrição eleitoral, você faz campanha a pé. Os candidatos no Reino Unido emagrecem 5 quilos, 10 quilos numa eleição. Por quê? Porque eles passam de casa em casa, dia por dia, mês por mês, da sua campanha eleitoral. E eles falam seguramente, se não para 72 mil eleitores, para 50, 60 mil eleitores, eles passam em cada uma das casas. Vão numa praça, fazem um debate, chamam lá 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. E quantos candidatos nós temos no Reino Unido por circunscrição eleitoral? 5 candidatos. É possível saber o programa de governo e as propostas de 5 candidatos se escolher entre o Marcelo, a Melanie, o Reverbel, o Henrique e a Fabiana? Sim. Vamos votar no Marcelo Duque, é o mais qualificado de todos os candidatos concorrentes nessa circunscrição eleitoral. 3.952 candidatos, é impossível escolher o seu deputado, é impossível controlar o seu deputado. Então, aqui, gente, é um dos maiores problemas da nossa organização política, é a base da corrupção, do custo caro das eleições,
do dinheiro que precisa ser patrocinado por empresas e apoios de pessoas jurídicas e pessoas físicas que depois cobram a contraprestação e assim por diante. Então, aqui, gente, nesse quadro que eu mostro para vocês, está a base de grande parte do problema do sistema eleitoral do Brasil. Nós precisamos mudar isto. Vamos para o próximo slide. De outro lado, eu peguei aqui a composição partidária da Câmara dos Deputados de 2015 a 2018. Vocês podem ver que, se juntarmos todos os partidos em vermelho, do PRP até o Democratas, em 2015 a 2018, todos esses partidos reunidos não aprovam um projeto de lei. Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha, como dizia um jornalista, mas isso é uma vergonha. Se nós juntarmos os 5 maiores partidos políticos de 2015 a 2018, PT, PMDB, PSDB, PP e PSD, os 5 maiores partidos políticos no Brasil não aprovam um mísero projeto de lei e precisam negociar com os demais partidos. Imaginem o PT, o PMDB negociando com o PSDB e com o PP ou com o PSD para aprovar um projeto de lei. E ainda assim eles não conseguem maioria para aprovar um projeto de lei. Por quê? Vamos passar ali, Melanie, vai aparecer agora o total de partidos, 33 partidos políticos, 16 com representação no Congresso Nacional. O cenário, gente, vamos voltar para o outro slide ali, Melanie. O cenário não muda muito, não muda praticamente nada se a gente pegar a composição partidária do Senado. 33 partidos, 16 com representação no Congresso Nacional. Também precisa dessas coalizões, esse presidencialismo de coalizão para formar maiorias, tanto na Câmara quanto no Senado. O cenário não mudou muito, no próximo slide vocês vão ver. O cenário não mudou muito de 2019 a 2022. Esse cenário segue sempre o mesmo na história republicana do Brasil. Hoje nós temos 33 partidos, 30 com representação, e se pegarmos da rede até o PRB, todos em vermelho, também não aprovam um projeto de lei. E os 6 maiores partidos políticos do Brasil, PT, PSL, PP, PSD, MDB e PR, também não conseguem aprovar um projeto de lei. Significa dizer o seguinte: é muito difícil ter governabilidade no Brasil. Não há como ter governabilidade no Brasil num sistema eleitoral e partidário irracional como este. E aqui acontece negociatas entre os partidos, distribuição de cargos, cargos em comissão, rifa-se estatais em troca de apoio político-partidário para aprovar projetos de leis. Então, as estatais são dadas lá para o PSB, porque nós precisamos do apoio do PSB para conseguir maioria. O PRB pede lá que ele quer também uma fatia, ele quer cargos, ele quer ministérios. Chegamos a ter 39 ministérios no Brasil. Por quê? Porque os ministérios é uma forma de entregar apoio político-partidário para aprovação de projetos de lei para ter alguma governabilidade no Brasil. Vamos para o próximo slide e nós vamos analisar que o mesmo aconteceu no Senado, também, de um período para cá, o mesmo aconteceu no Senado, e aqui eu faço um gráfico de pizza, e vocês podem ver que a composição partidária do Congresso Nacional também é igual, total de partidos com representação 33, e aqui nós temos o famoso presidencialismo de coalizão, que eu gosto de ironizar, que é um presidencialismo de corrupção, porque para aprovar um projeto de lei, eu preciso ir pegando cada uma dessas fatias dessa pizza que eu coloco aqui e preciso pegando o apoio político partidário desses outros partidos para conseguir aprovação de projetos de lei. Vamos para o próximo slide. E no próximo slide, eu boto aqui o caso do Reino Unido.
o caso do Reino Unido, você vê que existe um número menor de partidos, 7, 8 partidos, em que a eleição já coloca 48% da representação nas mãos do Partido Conservador, 40% nas mãos do Partido Trabalhista. Então, o que acontece no Reino Unido? Eu não preciso comprar 20 partidos, negociar com 20 partidos, pegar... E imagina, eu estou falando que no Brasil os 6 maiores partidos políticos não aprovam um projeto de lei. Aqui o Partido Conservador já faz 48% das cadeiras para aprovar um projeto de lei. Então, isso demonstra que é bem possível, é muito possível que essa maioria seja feita lá com a união com o Partido Nacional Escocês ou com outro partido, eles consigam fazer a aprovação dos projetos de lei. Não precisa negociar, distribuir cargos, dar vantagens estatais, propina, mensalão, dinheiro aqui, dinheiro ali, compra de maioria parlamentar, porque essa maioria nasce da própria democracia. A própria democracia se encarrega, dentro do seu sistema eleitoral e partidário, formar essa maioria, e essa maioria consegue, enfim, aprovar os projetos de lei. Por isso que no Reino Unido, em outros países, existe governabilidade, e por isso que no Brasil há o desgoverno, porque eu preciso, para formar o governo, comprar toda essa maioria. E, de outro lado, aqui nós temos os Estados Unidos, que também é um exemplo mais radical, que é um bipartidarismo mais forte, que não é, para mim, o melhor modelo, mas ele também gera essa maioria. Claro que ali, com esse bipartidarismo, será ou a do Partido Democrata ou do Partido Republicano. No próximo slide, nós começamos a entrar um pouco no quadro atual político brasileiro. Aqui eu coloco os 33 partidos já registrados e a notícia, que é nada que está tão ruim que não possa piorar, nós temos no próximo slide, vocês podem olhar, 78 partidos políticos com pedido de registro. Quase 100 partidos políticos com pedido de registro. Partido Piratas do Brasil está pedindo. Animais, Partido Político Animais está pedindo. Partido da Frente Favela Brasil. Vejam como nós temos uma irracionalidade partidária e é um negócio ter partidos políticos no Brasil. 78 partidos políticos. Nada está tão ruim que não possa piorar. O Partido Nacional Corintiano não conseguiu ser aprovado e está fora dessa lista. Mas até os clubes de futebol estão querendo cada um formar o seu partido político. No próximo slide, nós analisamos a carga tributária no Brasil também em relação ao PIB. Se vocês olharem ali, eu faço uma análise do Produto Interno Bruto, que foi 7 bilhões, tá? E a arrecadação tributária, em razão do Produto Interno Bruto, foi 2 bilhões. Então, nós tivemos uma carga tributária ali em 2019 em torno de 33,2%. O que acontece com essa carga tributária? Então, você vê ali, em preto está a carga tributária total, tá? E aí você tem em verde o que é da carga tributária que vai para a União, o que vai para os estados, o que vai para os municípios. Olhem que 22% a 23% fica com a União. 8% com os estados e 1% a 2% com os municípios. Ou seja, há uma inversão da lógica da redistribuição do bolo tributário, em que a União literalmente abocanha praticamente 70% do bolo tributário. Agora, no próximo gráfico, vai ficar mais claro ainda que nós pegamos aqui a carga tributária só por ente federativo. Aqui, nós de 60 a 2019, eu tenho ano a ano, mas eu botei de 5 em 5 anos para não embaralhar o gráfico, vocês podem ver que a União tem de 60% a 70% do bolo tributário. O auge foi na década de 80, em que a União deteve 74,7% do bolo tributário. Ou seja, 75% da receita do país vai para o ente federal chamado União. Só que nós temos uma União, 27 Estados-membros e 5.500 municípios. E os municípios ficam com nem 7% do bolo tributário. Agora, embaixo ali aparece uma bolinha para vocês.
com os estados, os municípios e a União. Aí vocês podem ver como a União ela é desproporcional. Por isso que nós temos tantas sedes em Brasília, tantos prédios em Brasília, tanto custo em Brasília. Eu sempre aconselho meus alunos a visitarem o Tribunal Superior Eleitoral. Tem um saguão de exposição que eu acho que alocaria todos os funcionários do Tribunal Superior Eleitoral. Então, o custo da máquina administrativa da União é altíssimo. Nós temos que rever isso urgentemente. O custo de manutenção da máquina administrativa do Estado brasileiro é gigantesco, é um custo muito alto em todas as esferas, estadual, municipal e estadual, mas da União, majoritariamente, tem um custo administrativo e um custo operacional que é muito caro, tá bom? No próximo slide, eu, de outro lado, olho também que, já que vamos falar em reforma política, o Brasil é um dos poucos países do mundo em que quer ser desenvolvido e quer se tornar um país desenvolvido, em que a carga tributária ela é inversamente proporcional. Quando a gente olha a carga tributária de quem ganha pouco, é 3,1% quem ganha até 2 salários mínimos. Quem ganha de 6 a 8 salários mínimos é de 5,2%. E quem ganha mais, 30 salários mínimos, paga só 9,9%. Mas o problema é que a gente não calcula o tributo indireto, que é aquele tributo que você paga lá quando abastece o veículo, quando vai no supermercado, quando compra uma passagem aérea, quando, enfim, compra uma roupa. Então, indiretamente, a carga tributária em quem ganha menos ela é muito maior proporcionalmente. Então, vocês podem ver que o ônus total da carga tributária em quem ganha até 2 salários mínimos chega a 53,9%. Em quem ganha 6 a 8 salários mínimos, 35%. E quem ganha acima de 30 salários mínimos chega a 29% essa carga tributária. Esses dados estão atualizados até 2008. Esses dados eu extraí da Receita Federal, que não mais coloca essa análise comparativa dessa carga tributária no site oficial da Receita Federal do Brasil. Então, nós temos um problema crônico do Brasil, que quem ganha mais paga menos e quem ganha menos paga mais. Não estou querendo, com isso, aumentar a carga tributária, bem para demonstrar que essa equação ela não está muito racional se observarmos a média do planeta Terra e da lógica que é e deveria ser exercida dentro das outras realidades jurídicas de outros países. E ali a gente faz um gráfico para cada um dessa renda de 2, 6 a 8 e 30 salários mínimos. No próximo slide, de outro lado, vocês vão ver que, igualmente, além da União abocanhar quase 70% da carga tributária, a composição da renda dos governos municipais, só de impostos diretos, é míseros 20%. Ou seja, se o município tem R$100 para receber, 20% ele recebe de impostos diretos. 65% depende de transferências. E eu comparei com Grécia, Reino Unido, Polônia, que são estados unitários, que a lógica é diferente. Eu peguei Brasil, que é estado federal, e aí você vê que o Brasil está entre os últimos, em que os municípios têm recursos próprios para gastar. Dinheiro dele, que ele gerou, que ele pode gastar. Só 20% vem de impostos diretos. Só 20% vem de impostos diretos. E aí o que acontece no Brasil? Mais uma politização da administração brasileira. Porque todas as estatísticas comprovam que os repasses e as transferências são bem benevolentes, são muito benevolentes quando a União, os estados e os municípios são da mesma sigla partidária. Mudando a sigla partidária e sendo da oposição, esses repasses e essas transferências atrasam, não vêm, reduzem, têm má vontade na distribuição desses recursos. Então, a lógica no Brasil é a seguinte: se o partido é do amigo, esses repasses e essas transferências
se politiza e é maior para certos municípios. Aí você visita um município e vê que ele recebeu 3, 4 tratores e 2 ambulâncias, e o município do lado, porque é de uma sigla partidária diferente, ele não recebeu nada. Nada. Por quê? Porque ele é do partido da oposição, do partido que deveria fazer aquelas transferências. Então, isso é triste para o Brasil, porque não há uma gestão global, uniforme, racional, de gestão do país. No próximo slide, nós vamos ver, de outro lado, que a repartição territorial do poder no Brasil, ela também não é lógica. E aqui eu pesquisei a origem disso, que não cabe aqui explicar, mas vem desde a formação das capitanias hereditárias, que se estabelecia desde as doações de terra, lá em 1548, quando se estabeleceu o primeiro governo geral no Brasil, se estabelecia léguas, um espaço de 50 léguas entre uma capitania hereditária e outra. Por isso que até os estados ali do norte e do nordeste, eles são menores que os outros estados, porque eles respeitavam essa geodimensão estabelecida pelo governo português de 50 léguas nas costas do oceano para se estabelecer uma capitania hereditária, e dali foram se formando as províncias do Império do Brasil e depois se transformaram nos Estados-membros da Federação. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que nós nunca pensamos cientificamente, tecnicamente no Brasil, qual o tamanho de um estado, qual o tamanho de um município, qual o tamanho de uma circunscrição eleitoral, quantos eleitores por circunscrição eleitoral o Brasil precisa ter. Simplesmente foi acontecendo. E a nossa unidade nacional de 8,5 milhões de quilômetros quadrados é distribuída por somente 27 estados da federação. Eu pego os Estados Unidos, que tirando o Alasca, que é praticamente muito próximo do tamanho do Brasil, se retirarmos ali o Alasca, nós temos ali os Estados Unidos com 50 estados-membros. E nós temos a Alemanha, que é pelo menos 16 vezes menor que o Brasil, em homenagem ao Marcelo, pegamos a Alemanha, 16 vezes menor que o Brasil, pelo menos 16 vezes menor que o Brasil, tem 16 estados-membros, só com 357.376 quilômetros quadrados. O que eu quero mostrar com isso? Não há uma lógica de distribuição dos estados e da organização política, geopolítica do Estado brasileiro. Não se pensa isso. No próximo slide, eu gosto de demonstrar a jabuticaba brasileira. O Brasil tem uma jabuticaba. O Brasil tem um município de Altamira, que ele é maior que 37 estados soberanos. Altamira é maior que a Grécia, que a Bulgária, que a Islândia, que a Hungria, que Portugal. Ou seja, tem 159 mil quilômetros quadrados. Nada contra o município de Altamira, que eu acho que está entre os 3 maiores municípios do planeta Terra. Está entre os 3 maiores municípios do planeta Terra, o município de Altamira. Tá? O que eu quero mostrar para vocês é exatamente isso. Não se pensa e não se estuda cientificamente as coisas no Brasil. Eu fico imaginando, o sujeito vai fazer uma cirurgia de coração, ele vai num cardiologista, né? O sujeito vai fazer uma ponte, ele consulta um engenheiro. Em ciência política e teoria do Estado e direito constitucional, todo mundo é técnico, todo mundo sabe, todo mundo estuda, todo mundo tem a solução para o Brasil. Não há um estudo sério. Qual o tamanho de uma circunscrição eleitoral, qual o tamanho de um estado, qual o tamanho que deve ser organizada uma circunscrição eleitoral, quantos eleitores nós temos que ter por circunscrição eleitoral, quantos deputados nós temos que ter por circunscrição eleitoral, qual a representatividade de cada estado. Não há um estudo técnico, científico, que pense o Brasil para 200 anos. Simplesmente acontece. Foi obra do destino e do acaso. Eu acho que está chegado a hora, no século XXI, é chegado a hora da gente olhar isso com mais cientificidade e parar de ter, vamos dizer assim, uma estrutura estatal, municipal e federal insustentável e ilógica. E por isso eu trago essa jabuticaba brasileira, que é o município de Altamira. E a título de provocação,
as pessoas gostam muito desse slide, eu boto aqui, a título de provocação, uma possível redistribuição territorial do Estado brasileiro. Quer diminuir os recursos da União? Aumenta o número de estados. Simples, aumenta o número de estados. Você vai automaticamente diminuir os recursos da União, vai descentralizar os recursos para os estados, vai fortalecer o poder local, mas, ao mesmo tempo, gente, não dá para ter 5.500 municípios. E tem 2 municípios que até na próxima palestra eu vou incluir isso, peço que a Melanie me cobre para incluir isso na próxima palestra. Eu quero incluir os 2 menores municípios do Brasil. Os 2, se eu não me engano, eu já pesquisei isso, mas eu não lembro, os 2 municípios estão alocados em Minas Gerais e são municípios que não têm 800 habitantes. São municípios com menos de 800 habitantes. O que os municípios fizeram? Se deram conta que o desmembramento era uma maneira de conseguir recursos. Ali eu estabeleço uma prefeitura, um prefeito, um vice-prefeito, secretários e vereadores. No fundo, é uma maneira de aumentar a receita um pouco municipal desses municípios. Então, aqui, gente, eu mostro para vocês que um município com 800 habitantes não pode ser um município. É um caso, talvez, que poderia ir por Guinness Book. É o caso em que uma família elege um vereador. Talvez seja um dos poucos casos possíveis de uma família razoavelmente grande, com muitos filhos, tios, primos, possa eleger um vereador e fazer a rotação de vereadores dentro da própria família, já que nós temos um município com 756 habitantes. No próximo slide, eu coloco aqui uma separação dos poderes. Aqui eu não vou aprofundar tanto, poderia ter uma palestra só para isso. Mas hoje nós temos um dogma no Brasil que nós temos que ter 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Nós temos legislativo, executivo e judiciário. Nessa pirâmide, do lado esquerdo da pirâmide, nós temos o chefe de Estado, o chefe de governo e chefe da administração, que nós chamamos poder executivo lato sensu. Nós chamamos chefe de Estado, chefe de governo e administração, nós chamamos isso de poder executivo. O presidente da República hoje é chefe de Estado, chefe de governo e chefe da administração. Nós temos o segundo poder, que é o legislativo, que está ali no parlamento, e o terceiro poder, o judiciário, e o Tribunal Constitucional lá em cima da pirâmide. O poder judiciário é uno, um só no Brasil. Então, o judiciário e o Tribunal Constitucional representam hoje o poder judiciário. Países mais desenvolvidos estão separando em 6 poderes. O chefe de Estado entregue a um rei ou um presidente, o chefe de governo, o governo entregue a um primeiro-ministro independente e autônomo, montando seu gabinete e fazendo uma política governamental lá, X, Y ou Z, e uma administração mais técnica. Nós temos que mexer também no Brasil no aspecto da administração. De outro lado, nós temos que ter um judiciário independente na base e no plano da pirâmide, um legislativo que vá deliberar e definir a política do dia e, vamos dizer assim, a lei do dia para a alteração legislativa, e um tribunal constitucional independente, soberano e autônomo que possa fazer controle de constitucionalidade das leis, tal qual tem na Alemanha, na Espanha, na Inglaterra, depois de 2009, que também instaurou um tribunal constitucional. Então, nós precisamos fazer uma reestruturação na separação dos poderes. E aí a gente coloca a clássica hexapartição dos poderes do professor César Saldanha Souza Júnior, que do lado esquerdo tem uma subdivisão mais política e do lado direito uma divisão mais jurídica dos poderes. Então, o Tribunal Constitucional separado do Parlamento, o Parlamento separado do Judiciário, a administração separada do governo e o governo separado da administração. A parte da pirâmide em verde vai fazer o controle das leis pelo controle de constitucionalidade e controle da política interna e externa pelo chefe de Estado. O governo vai fazer as políticas de governo do dia a dia e o parlamento vai deliberar e definir as leis no dia a dia.
e o judiciário vai aplicar e a administração vai executar e aplicar a política de governo. Então, na parte de baixo, em roxo, nós estamos no plano da execução e da efetivação, no plano intermediário, no plano da determinação, da definição e da deliberação, e o ponto de controle na parte verde, em cima da pirâmide. Eu não tenho o tempo desejado, mas precisaria aí de 1h30 até a 2 horas para explicar bem a função de cada um desses poderes, os encargos de cada um desses poderes. Mas nós precisamos, seguramente, de uma separação, de uma nova redistribuição dos poderes. E por fim, mas não menos importante, eu chego aqui a colocar uma reforma e a ordem das reformas. A gente chega à conclusão que precisa reformar, mas eu ouso a colocar aqui a ordem das reformas. Vamos passando nessa ordem das reformas. Separar o Estado, o governo e a administração seria a primeira reforma a ser feita. Separa o Estado do governo e o governo da administração. Segundo, um governo responsável perante o parlamento. Um governo que possa ser destituído por uma moção de desconfiança. Eu não gosto muito do nome, mas chamam isso de parlamentarismo, tá? Um governo responsável pelo parlamento. E um parlamento que forme maioria, como eu mostrei para vocês naquele gráfico em que 20 partidos políticos não formam maioria. Nós temos que ter uma organização em que se forme essa maioria, em que essa maioria nasça, venha, produto das urnas. Ao mesmo tempo, para a redução dos partidos políticos, para não termos 78 partidos políticos em pedido de registro e 33 partidos políticos, 30 oficiais, 33, nós temos que ter um voto distrital puro ou misto. Eu acho que até melhor seria começar com voto distrital puro para a população entender, e depois a gente pode corrigir os defeitos do voto distrital puro e depois migrarmos para o misto, tal qual o modelo alemão, muito bem explicado pelo professor Marcelo, e com uma cláusula de barreira de 5%. Se não tiver 5% eleitorado nacional, não pode ser partido político. Desculpa, enquanto não tiver 5% eleitorado nacional, não passou a cláusula de barreira, não pode ser partido político. Não vai ter um partido do Grêmio, um partido do Inter, um partido do Palmeiras, um partido do Corinthians, um partido... porque tem que ter 5% do eleitorado nacional para se tornar partido político. Quarto item, nós precisamos reforma da federação. Precisa reestruturar aquela equação entre União, estados e municípios. Está ilógica essa equação, toda ela pautada no princípio da subsidiariedade. As esferas menores, às esferas menores, o poder de decisão, e tudo que pode ser feito pela esfera menor não deve ser repassado à segunda esfera, à esfera maior ou intermediária. Então, tudo que o município puder fazer não deve ser entregue ao Estado nem à União, e assim sucessivamente. Criar uma genuína Corte Constitucional. E aí eu acho que o Marcelo é a maior autoridade para trabalhar nesse projeto no Brasil. Ele é um grande conhecedor do controle de constitucionalidade alemão, que é um dos grandes exemplos do mundo, como funciona bem uma Corte Constitucional. Composição, mandato para os ministros, indicação, que não é só do presidente da República, organização e funcionamento, matérias que podem julgar, recursos e modo de como sobem os recursos para o Tribunal Constitucional, redução do número de decisões, não dá para o STF julgar 100 mil casos, 150 mil casos por ano. Veja que a Suprema Corte americana julgou 96, 97, a Suprema Corte do Reino Unido, 76, a Suprema Corte do Canadá, 80 e poucas ações, a Alemanha um pouco mais, mas não passou muito desses valores, enquanto o Brasil chega a julgar isso por dia, por hora. É um absurdo ter uma Corte Constitucional julgando 150 mil processos.
Eu fiz um cálculo de volume de decisão por dia, por hora e por ministro, e a gente vê, esses cálculos são interessantes, porque as estatísticas mostram a burrice das instituições. Então, as estatísticas, eu gosto de números, mas tem que avaliar os números, não basta criar número burro. Mas se a gente olhar as estatísticas, a gente vê que os ministros chegam a dar decisões, às vezes, em minutos. Em minutos. Então, é impossível você elaborar um voto decente numa questão constitucional que tem repercussão para todo o Brasil dessa forma como vem sendo feita hoje no Brasil. E, por último, mas não menos importante, nós temos que pensar numa reforma da administração, para que ela se torne técnica, autônoma, independente, despartidarizada, por concurso público, meritocracia, um programa genuíno de evolução na carreira, não é passar no concurso público. Hoje, a administração pública é o seguinte: passei no concurso público, estou com a vida feita, estou com a vida ganha e estou estabilizado. É juiz substituto 10, juiz substituto 9, juiz substituto 8, juiz substituto 7, juiz substituto 6, juiz desembargador. Tem que fazer um plano para que a pessoa entre por baixo e termine por cima. Então, vai por meritocracia, antiguidade, merecimento, capacitação, evolução na carreira, cientificidade, tecnicalidade, produtividade. Então, tem que estabelecer critérios razoáveis. A Alemanha é boa nisso. A França é boa nisso. Tem país, Portugal administra bem isso. Tem países mais bem organizados do que a gente. Mas a gente gosta de copiar só o que tem de ruim dos outros. A gente vai lá e pega. Isso aqui talvez não preste aqui no Brasil. A gente vai lá e copia. Isso aqui talvez dê errado e estrague o sistema brasileiro. Copia. Isso aqui funcionando. O difuso com concentrado vai criar um confuso, traz para cá. Mistura os dois. Então, a gente não analisa com cientificidade. Falta no Brasil ciência política. É uma disciplina nova ainda no Brasil, a ciência política. Uma disciplina que não tem 100 anos no Brasil. Faltam cientistas, verdadeiros cientistas políticos, que estudem isso e que não tem aí charlatões e pessoas que não estudam nada, não leem uma linha sobre ciência política, teoria do Estado, direito constitucional, sociologia do direito, e assim sucessivamente, que possam dar uma orientação, um farol para as reformas que o Brasil precisa. Eu ousei isso e escrevi um livro sobre isso. Eu botei um livro sobre isso. Reforma Política e Eleições. Escrevi lá em 150 páginas, 160 páginas. Eu escrevi essa palestrinha que eu fiz para vocês, eu escrevi num livro de 160 páginas. Até tem que fazer a segunda edição, porque já está desatualizando as coisas. Então, até eu tenho que fazer a segunda edição desse livro. Mas ali eu coloco, nesse livro Reforma Política e Eleições, da Revista dos Tribunais, eu coloco ali toda a evolução dessa, vamos dizer assim, lógica de separação dos poderes e das funções. Então, aqui eu gostaria de encerrar humildemente a minha participação, agradecendo aí para vocês o convite e fico à disposição aí para a gente conversar um pouquinho sobre debates, assuntos e que vocês queiram conversar. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, professor Reverbel, pela sua brilhante palestra. Eu chamo a atenção de todos os colegas, das colegas que nos assistem, que nos assistirão, já que esse evento fica disponibilizado no YouTube, no canal da OAB-RS, da importância desse momento, né? Como é importante ouvir pessoas que têm experiência nessa matéria. O professor Reverbel, um professor de teoria do Estado, de ciência política, direito constitucional, nos toca muito a partir das suas reflexões e provocações acerca de temas tão importantes. Vejam que a nossa comissão, ela se chama oficialmente Comissão Especial de Reforma Política. Mas, na verdade, professor Reverbel, colegas, né, Melo e Henrique, ela deveria se chamar até talvez uma comissão de reforma institucional. Porque o que nós estudamos, no fundo, são reformas institucionais, que são maiores do que reformas políticas em sentido estrito, digamos assim. Mas como o tema reforma política é uma expressão que chama muito a atenção, nós, num primeiro momento, resolvemos chamar a Comissão de Estudos de Reforma Política, mas, em verdade, nós temos uma proposição maior que analisar a viabilidade
ou, como demonstrou bem o professor Carlos Reverbel, a inviabilidade de determinadas escolhas institucionais que o Brasil insiste em manter. É importante também, colegas, perceberem que toda a linha de atuação da nossa comissão é uma linha que propõe soluções. Nós não estamos aqui apenas para criticar modelos vigentes, e muito menos para fazer análise do ponto de vista político, partidário e ideológico. Quem procura isso está no lugar errado. Nossa disposição aqui não é essa. A nossa disposição, ao contrário, é demonstrar como os problemas brasileiros derivam de escolhas institucionalmente equivocadas, modelos equivocados. E isso dispensa um tratamento meramente político, partidário e ideológico. Porque, afinal de contas, quando nós temos escolhas equivocadas, não interessa o partido político, a ideologia. Todos serão dragados para o fim do poço que consome todas as preferências políticos partidárias às custas de modelos, digamos assim, irracionais. Essa é a palavra. O professor Reverbel demonstrou bem, colegas, isso que eu quero que vocês levem para uma reflexão, mediante os seus pares, os seus colegas, os seus familiares. Um país vai mal quando ele insiste em adotar modelos irracionais. E nessa parte final, o professor Reverbel foi muito feliz, como, aliás, em toda a sua exposição, mas salientou, né? Por que nós insistimos em adotar modelos irracionais? Essa é a grande questão que eu acho que toda advocacia gaúcha brasileira deve fazer para si. E aqui, Reverbel, colegas, nós temos esse dever, né? Nós, como, digamos assim, agentes que atuamos no Estado democrático de direito, nós temos que fortalecer um sentimento em torno daquilo que eu chamo de boa política. Porque é muito fácil hoje em dia dizer, eu não quero política, eu não gosto de política porque o sistema está degradado. Mas é aí que surge a nossa responsabilidade como agentes de transformação. Até mesmo porque o sucesso, o bem-estar das nossas vidas passa a depender da boa política. Quem não visualiza isso, eu consigo, eventualmente, ter a pretensão, melhor dizendo, de convencer com um breve argumento. Tudo aquilo que impacta na qualidade da nossa vida, saúde pública, segurança pública, transporte, saneamento, previdência social, justiça tributária, essas matérias são matérias que, ao fim e ao cabo, dependem de decisões políticas. Elas não dependem apenas do que eu acho, o professor Reverbel, a Melanie, o Henrique, todos vocês, colegas. Elas dependem de erros e acertos de decisões políticas. Então, enquanto nós não tomarmos parte ativa nesse sistema político, não apenas, claro, né, concorrendo, falando da capacidade eleitoral ativa, mas, sobretudo, da capacidade eleitoral de fiscalizar aqueles que são eleitos, de tomar parte no debate, de cobrar soluções mais racionais, nós vamos insistir nos velhos erros. Então, é importante que a gente passe a um sentimento de valorização das nossas instituições políticas, porque nós sabemos, professor Reverbel, que, ao fim e ao cabo, o que é bom e o que é ruim acaba dependendo de decisões que são tomadas em Brasília. E eu nem me refiro apenas a essas decisões macro, mas aquelas do dia a dia que acabam impactando as nossas vidas. Escolhas orçamentárias, destinação de recursos públicos e assim por diante. Então, vamos valorizar as nossas instituições e, acima de tudo, o processo de racionalização dessas instituições. Vamos abandonar, pessoal, a zona de conforto em acreditar que nada tem solução, pelo contrário, tudo tem solução, mas isso passa por uma mudança de postura. Nós, como eleitores, e aí, professor Reverbel, né, eu toco num ponto que eu gosto de insistir muito nessa comissão. Nós temos que abrir os olhos cada vez mais para a importância da representação política. Vejam, tudo isso que o professor Reverbel trouxe nos leva a uma necessária reflexão. O sistema presidencialista de governo praticado no Brasil, que está defasado, ultrapassado e já deu N provas de que não está mais às alturas de produzir as soluções que necessitamos. Ele também se equivoca por olhar ou focar as atenções da população em geral à figura presidencial, como se fosse uma criatura atribuída de poderes mágicos
seja quem for, capaz de, por si só, impactar ou promover as soluções que nós precisamos. E quando nós só olhamos na eleição do ponto de vista do presidente da República, nós automaticamente fazemos o quê? Nos distraímos porque há de essencial, que é a composição dos membros dos órgãos de deliberação política coletivos, como a Câmara dos Deputados, por exemplo, o Senado Federal e assim por diante. E aí o que acontece? Todo mundo se preocupa só em quem vai ser o próximo presidente da República ou a próxima presidente e não dá atenção para quem será ou serão os deputados, as deputadas federais, os senadores, que é onde as coisas realmente são impactantes. Essas decisões, por exemplo, que o professor Reverbel chama de reformas, inclusive de uma forma muito didática, propõe uma ordem das reformas, não passam, colegas, apenas e tão somente pela vontade do presidente da República de plantão. Pelo contrário, muitas dessas decisões o presidente da República de plantão nem apita, como se costuma dizer, porque são decisões que envolvem reformas constitucionais. E quem aprova reformas constitucionais é justamente o Poder Legislativo. Não custa lembrar que, na ordem constitucional vigente, o presidente da República, no processo de alteração constitucional, dispõe apenas da iniciativa concorrente, ou seja, ele pode, quando muito, propor ao Congresso Nacional emendas constitucionais, a revisão da Constituição. Mas quem vai aceitar essas reformas, aprová-las ou não, é exclusivamente o Poder Legislativo. O Executivo, por meio da sua chefia, sequer dispõe de poder de veto ou sanção sobre as emendas constitucionais. Muitas pessoas se esquecem disso. Então, eu acho que uma verdadeira, para lhe passar a palavra, professor Reverbel, uma verdadeira reforma política deveria começar pela racionalização dos nossos procedimentos, do nosso processo eleitoral, a fim de qualificar a nossa representação política. E eu, assim como o senhor e os colegas da nossa comissão, eu creio muito que a principal forma de qualificarmos a nossa representação política e conquistarmos essas reformas institucionais que o país precisa, passa, inevitavelmente, por uma mudança drástica do nosso sistema eleitoral. E isso requer a adoção de um sistema eleitoral distrital. Também considero puro a melhor solução, mas o misto seria muito melhor do que se tem hoje, com uma série de mecanismos, como a cláusula de barreira, com uma possibilidade de recall para afastar aqueles deputados, enfim, senadores que se elegem e não cumprem com as diretrizes que os levaram à vitória nas eleições. E aí sim eu acho que nós teríamos as bases boas para evoluir para um sistema parlamentarista de governo, com uma cláusula de barreira, com a qualificação dos nossos representantes, e aí sim, quem sabe, nós podemos, separando Estado, governo e administração, evoluir para um país melhor. Então, eu sou muito agradecido, professor Reverbel, a sua brilhante exposição, né? O senhor, como um cientista político, um professor de teoria do Estado, da Constituição, sabe, mais do que ninguém, que as soluções existem. Mas elas dependem, justamente, colegas, de um engajamento maior por parte da sociedade. E isso pressupõe informação, que é o que nós estamos trazendo aqui. Porque não podemos esquecer, o nosso grande dilema, colegas, é que as soluções, essas reformas institucionais, dependem justamente do voto, da iniciativa dos que lá estão, no poder, e que se aproveitam das mazelas existentes para se eternizarem no poder. Então, o grande desafio é como romper com uma casta política que não tem interesse em melhoras, porque pensa somente no seu projeto eleitoral, na sua reeleição e na sua perpetuação no poder. E esse é o nosso grande desafio como sociedade. Muito obrigado, professor Reverbel, e lhe devolvo a palavra para tréplica, digamos assim. Não, mas eu acho que nós estamos na mesma toada, não há tréplica nem réplica. Concordo integralmente, em gênero, número e grau, como se diz. Precisamos fazer essa reforma. Mas uma pergunta que sempre me é feita, assim, toda vez que eu dou essas palestras, tá, mas como é que a gente faz isso, então, professor? O que precisa ser feito? Essa é a maior dificuldade, né? Primeiro é diagnosticar o problema, né? Bom, é que nem um drogado. Eu diagnostiquei que estou drogado. Bom, então o primeiro ponto é se convencer que está drogado. O Brasil precisa convencer que está sob o efeito de drogas.
entorpecentes institucionais que não funcionam. Bom, então, reconheci o problema. Bom, então agora eu tenho que buscar tratamento. Então, é um segundo momento, é a pessoa resolver e se predispor a tratar o problema. Então, eu vou tratar o problema, vou me internar numa clínica. Então, nós precisamos fazer um tratamento de choque, de internação, internar o Brasil e fazer um tratamento. E propondo soluções, mas o problema é que essas soluções elas não ocorrem de uma hora para outra, ela demora anos para que elas sejam implementadas. Então, a primeira, olha, vai deixar de fumar, vai deixar de beber, não vai andar com aquelas companhias, vai te ressocializar, vai ter um trabalho. Um horário para dormir, um horário para acordar. Essa questão que nós temos que fazer com o Brasil. Fazer essas reformas organizadas, paulatinamente. Organizadas, vamos dizer assim, numa ordem. E, para isso, precisa vontade política. E a vontade política também depende do povo. Então, por isso que eu acho que a gente tem que começar a fazer esse trabalho justamente dessa comissão, que é o trabalho de formiguinha, formar pessoas, orientar, ver o que precisa ser feito, organizar a vereança, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, e qualificando. Por exemplo, um curso completo assim desses no Congresso Nacional seria ótimo. Imagina a gente dar um curso completo para os deputados. Eu acho que eles não assistiriam, mas eu acho que a gente poderia propor assim um curso completo de política, explicando, sabe? Mostrando o que é política, o que é Estado, como funciona o Estado, como se organiza. Então, acho que nós precisamos conscientizar as pessoas, ensinar, sabe? Formar as pessoas. Então, essa formação é que vai permitir as mudanças. Enquanto as pessoas não tiverem consciência, vai ser difícil mudar essa realidade. E isso demanda tempo, essas reformas. E é uma pena que esse tempo acaba se esvaindo e nós perdemos muitas oportunidades, não é mesmo, professor Reverbel, para tomar as atitudes, as medidas que necessitamos. É como se o brasileiro fosse sempre deixando para amanhã, para depois, nós vamos conquistar, e nesse meio tempo, inúmeras gerações sofrem os danosos efeitos dessas escolhas institucionais equivocadas. Muito bem lembrado. Nesse momento, eu não sei se os meus colegas aqui da comissão, doutora Melanie, doutor Henrique, gostariam também de se pronunciar a respeito desses importantes temas. Vocês estão com a palavra. Então, presidente, doutor Marcelo, doutor Reverbel, satisfação estar aqui conversando na nossa Comissão de Reforma Política. Enfim, eu anotei aqui algumas das questões que o professor Reverbel bem tratou na sua palestra, e eu faço aqui também referência e uma pequena propaganda que o professor Marcelo tem uma coluna num site jurídico, coluna Dinâmica Constitucional, em que ele tratou também dos problemas, ele trata semanalmente, se não me engano, professor, dos problemas institucionais, e especialmente uma que me chamou a atenção e que também vem ao encontro daquilo que o professor Reverbel tratou, que é a questão do presidencialismo como indutor das crises no Estado brasileiro. O professor Reverbel tratou a questão da necessidade de formação de coalizões e que isso leva a uma falta de eficiência da administração, leva a irracionalidade, não resolve os nossos problemas, leva a um custo alto da máquina pública. E o que eu queria, uma pequena provocação aqui, se me permitem, seria ouvir o nosso palestrante, o doutor Reverbel, a respeito de um tema que vem sendo bastante atual, que é a questão da adoção ou não de um semipresidencialismo. Seria essa uma reforma necessária, importante para o nosso país, ou seria apenas mais uma reforma estética que nós estaríamos construindo a casa, em vez de pelos alicerces, construindo pelo teto? Enfim, seria essa minha pequena contribuição, minha pequena provocação. Gostaria de ouvir aí o nosso querido, meu mentor, professor Reverbel.
Muito Eu tenho obrigado, acompanhado, Henrique. Vai lá, Reverbel. eu tenho acompanhado esses debates e há, inclusive, uma proposta de emenda à Constituição recente, agora não sei se é do Arthur Lira, agora não sei de qual deputado, para a adoção do semipresidencialismo. O que me preocupa são os nomes. Eu não sei o que é semipresidencialismo, semiparlamentarismo, parlamentarismo à francesa, presidencialismo à francesa. Eu não gosto de discutir nomes, e eu prefiro discutir realidades. O que é a realidade? Nós vamos ter um chefe de Estado com as suas funções separadas de um chefe de governo. Esse chefe de governo terá atribuições e será responsável perante a maioria do parlamento. Esse governo será independente da administração e administração independente do governo, podendo fazer e implementar as políticas de governo. Então, eu sou mais partidário, Henrique, da gente não discutir nomes, da gente discutir realidades. Então, seria, para mim, essa reforma que nós precisamos, separar o Estado do governo e o governo da administração, com as suas funções específicas. E eu até fiz uma proposta de emenda à Constituição nesse livro que eu escrevi. Eu fiz uma proposta, ao final eu faço uma proposta de emenda à Constituição. Então, na verdade, nós temos que parar de discutir esses modelos de híbridos em que não se opta nem pelo modelo de parlamentarismo, nem pelo modelo de presidencialismo, que é o que o Brasil gosta de fazer, é fazer modelos híbridos. Eu sou mais a gente adotar modelos claros, independentemente do nome. Eu acho que essa discussão que está tendo no Brasil sobre a adoção do semipresidencialismo, ela não é a melhor. Eu acho que nós tínhamos que discutir não em cima do nome, mas em cima das funções. E aí a gente discutir quais funções nós vamos entregar ao presidente como chefe de Estado, quais as funções nós vamos entregar ao primeiro-ministro como chefe de governo e quais as funções que serão separadas entre governo e administração para se deixar uma administração autônoma e independente. Qual a relação do governo com o parlamento e a sua responsabilidade, como se fará essa moção de desconfiança em caso de apurar a responsabilidade do governo, e como se vai dar a composição e o acesso ao parlamento, que aí envolve também o sistema distrital, né? Distrital puro, como a gente falava. Então, a resposta que eu te daria é essa. A gente tem que fugir desse debate dos nomes e pegar as realidades. E, para isso, nós precisaríamos abrir, então, a proposta de semi-presidencialismo e analisar se ela é uma boa proposta ou se ela é uma proposta ruim. Essa seria a minha observação. Perfeito, professor Reverbel, Henrique. Isso revela aquilo que eu falava anteriormente, né? O Brasil parece que tem uma predileção em apostar na manutenção de más soluções. E quando soluções mais racionais se aproximam, é como se nós fôssemos todos cheios de medo de apostas em outras alternativas. Como se as soluções presentes estivessem fornecendo bons resultados, o que todos nós sabemos que não é o caso. Então, o professor Reverbel tem toda a razão. O que nós temos é que, de uma vez por todas, é firmar posição concreta, clara, inquestionável, acerca de questões chaves. Por exemplo, é viável você eleger um presidente da República que não tem maioria parlamentar para governar? Isso traz bons frutos? Evidentemente que não. Então, nós temos que justamente escolher um sistema que diga o seguinte: quem tem que escolher quem vai ser o chefe de governo, ou seja, responsável pelas políticas públicas federais, é aquele partido ou composição de partidos que tem a maioria no parlamento. Porque, do contrário, investir no modelo indutor de crises. É um modelo que torna o executivo refém de barganhas políticas. Segunda questão, é viável entregar a chefia de 3 realidades diferentes, que são Estado, governo e administração, uma única pessoa? Evidentemente que não, porque Estado trata de fins, de objetivos que devem ser sempre suprapartidários, supraideológicos, ou seja, acima de partidos, acima de ideologias. Já governo é justamente o contrário disso, colegas. Governos são necessariamente ideológicos e partidários, porque se vinculam a plataformas políticas. E no momento que você entrega
entidades que devem ter conexão com partidos, com ideologias. Para outros órgãos, enfim, que não podem estar em contato com ideologias e partidos, para uma mesma pessoa que os vai chefiar, isso traz uma contaminação que é inerente a qualquer tentativa, digamos assim, de promover a racionalidade, porque se blinda dessa racionalidade e se torna irracional. E quando você atrai a administração pública para esse mesmo caldeirão, pior ainda, já que a administração requer profissionalização, continuidade, competência, objetividade. Então, como entregar a uma mesma pessoa funções tão diferentes, chefe de Estado, governo e administração? Então, se o semipresidencialismo vai resolver ao menos esses problemas, eu estou dentro. Agora, como diz o professor Weber, o que se quer com esse semipresidencialismo? Até que ponto a gente muda o nome e mantém a péssima realidade? Ou, ao contrário, nós não apenas mudamos o nome, mas nós mudamos a forma de organização institucional que leva a esses problemas. É isso que nós devemos, ao fim e ao cabo, penso eu, fiscalizar. Melanie, eu não sei se você tem perguntas do público que nos assiste, alguma coisa nesse sentido, considerações? Claro, doutor Marcelo, muito obrigada. Gostaria de cumprimentá-lo antes de mais nada, cumprimentar também o nosso palestrante, doutor Reverbel, como sempre, pela brilhante exposição, tão precisa no diagnóstico dos problemas institucionais brasileiros. É uma questão que certamente desperta muita curiosidade do público. Nós poderíamos falar aqui também sobre outros problemas, como seriam essas reformas, sobre a questão das cláusulas pétreas previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, especialmente no tocante à questão da reforma federativa, a separação dos poderes. Isso poderia ser tema, inclusive, de um evento autônomo. Eu não quero me alongar muito em função da adiantada da hora, que nós temos algumas perguntas aqui formuladas pela nossa audiência. O doutor Marcelo Regis Gomes Bastos perguntou aqui como se enquadra o sistema parlamentarista na reforma política. Perguntou também se o professor César Saldanha mantém até hoje essa teoria da hexapartição. Nós poderíamos, inclusive, fazer um evento com o professor César para explicar isso. E também ele pergunta, e aqui eu acho uma questão que a gente poderia discutir, se o voto distrital no Brasil, como herança política do coronelismo, seria viável. Eu devolvo a palavra, então, ao nosso palestrante. Então, começa? Eu vou tentar responder todas as questões. O professor César mantém a teoria da hexapartição dos poderes, que é uma teoria racional da subdivisão da hexapartição dos poderes em 3 níveis, conforme eu coloquei na própria pirâmide. Segundo, o sistema distrital, pelo contrário, não vai aumentar o coronelismo, vai diminuir o coronelismo. Não vai ter aquela ideia do coronel local. É mais fácil o coronel local no sistema proporcional que o patrimônio influencia e o dinheiro influencia na campanha e influenciar no sistema eleitoral do que num sistema distrital pequeno em que você tem uma maior, vamos dizer assim, representatividade e uma campanha mais barata, mais econômica, que pessoas de fora possam entrar, pessoas que não têm dinheiro possam concorrer, e responsabilização dos parlamentares. E nós estamos em 2021. Essa realidade do coronelismo, tão bem tratada por Vitor Nunes Leal, foi uma realidade muito presente na República Velha, no Estado Novo. Agora, nos dias de hoje, nós estamos prontos, seguramente prontos, para instaurar um sistema distrital puro, sem problema algum. Não vai ser deturpado pelo coronelismo. É mais deturpado, se existir o coronelismo, nesse atual sistema que o que importa é o cacique mesmo, que manda naquela localidade, inclusive, vamos dizer assim, tem o poder econômico para isso, que hoje o poder econômico influencia muito nas eleições do Brasil, porque quem não tem dinheiro não faz campanha em 500 municípios, não percorre o estado inteiro, não tem gasolina, não tem hotel, não tem dinheiro para pagar cabos eleitorais, e assim sucessivamente. Uma outra pergunta, as cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas são muito claras, até tem uma interpretação do Supremo das cláusulas pétreas que eu não posso abolir a federação, mas eu posso alterar as condições e o modo de exercício desse direito. Foi decidido, inclusive, no mandado de injunção pelo Supremo Tribunal Federal. Logo, é possível alterar as condições e o modo de exercício desses direitos, que é uma melhor relação entre União, Estados e municípios, aumentando as competências e os recursos dos municípios e dos estados em detrimento da União. Isso não seria abolir a federação.
E mais, separação dos poderes. O sistema parlamentarista não aboliria poderes, pelo contrário, estruturaria um sistema de poderes melhor. Então, aumentaria o número de poderes. Eu não estaria abolindo o poder judiciário, não estaria abolindo o poder executivo e não estaria abolindo o poder legislativo. Então, seria muito possível, sim, fazer isso na própria Constituição, por uma emenda à Constituição, sem violação do dispositivo do artigo 60, parágrafo 4º, das cláusulas pétreas da nossa Constituição. Perfeito, professor Reverbel, perfeito, né? Aliás, essa questão, que é um tema caro do direito constitucional, por incrível que pareça, das cláusulas pétreas, é uma das que mais gera incompreensão, porque passa a falsa sensação, como lembrou o professor Reverbel, de que todas as matérias tuteladas pelas cláusulas pétreas não podem sofrer modificação. Nada mais errado do que isso, porque a modificação que a Constituição proíbe, de fato, é aquela modificação que visa abolir, como bem lembra o verbo empregado no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição vigente, os respectivos institutos. De modo que modificações que não importem a abolição das respectivas previsões são possíveis, porque podem perfeitamente modificar o exercício daquelas instituições, daqueles direitos. O que será inviável é a modificação de natureza vigente a abolir, que seria exterminar, eliminar por completo. Tá? Lembro também que matérias relativas a sistemas de governo, como o presidencialismo, o parlamentarismo, não são objeto de cláusula pétrea. Tanto é verdade que em 1993 tivemos um plebiscito no Brasil para decidir não só os sistemas de governo, como a forma de governo. Então, se respeitando a forma federativa de Estado, né, o voto secreto, universal, periódico e a separação dos poderes, não haveria problema. Aliás, manter a separação dos poderes mínima, executivo, legislativo e judiciário, é o que as cláusulas pétreas exigem. Separações adicionais que contribuiriam ainda mais podem ser perfeitamente introduzidas. Tá? E na questão do sistema distrital, também, para reforçar o que o professor Reverbel disse, eu gosto sempre de mencionar o seguinte, colegas: quem procura um sistema eleitoral perfeito nunca vai encontrar. Eu, o professor Reverbel, pesquisamos isso há anos, os colegas da comissão também. Não existe um sistema eleitoral perfeito, até mesmo porque sistemas eleitorais são capitaneados por pessoas que, como seres humanos, contêm imperfeições. Mas o que existem, sim, são sistemas eleitorais mais racionais e outros menos racionais. Então, a nossa missão, me parece, é cotejar qual sistema eleitoral possui mais vantagens do que desvantagens, digamos assim. E aí optar por esse sistema. E quando nós procurarmos um balanço entre vantagens e desvantagens, eu, ao menos, estou totalmente convencido de que o sistema eleitoral distrital possui muito mais vantagens do que desvantagens e poderia representar um enorme avanço, né, ao sistema político brasileiro. De modo que não vamos combater essas soluções apenas porque elas podem possuir uma desvantagem aqui ou acolá. O que nós temos que fazer é um ensaio comparativo. Afinal de contas, o que tem mais vantagens e menos desvantagens? Ok? Isso é importante. E de mais a mais, então, considerando o avançado da hora, nós não podemos nos estender muito, eu gostaria de agradecer imensamente a todos que aqui estão presentes. Vejo que, com grande alegria, comparece aqui a nossa vice-presidente, a doutora Fabiana Bart, que nós devemos também, queridos colegas, um enorme agradecimento à doutora Bart. Sem o seu esforço, esta comissão seria impensável, esses eventos seriam impensáveis. Então, a nossa vice-presidente, que faz parte da atual gestão, que está se despedindo, merece todas as nossas homenagens, porque sem a sua presença, né, nesses eventos, na organização, na gestão da OAB, essas temáticas não seriam sequer imagináveis. Lembro também que a doutora Fabiana Bart foi responsável por conduzir um processo eleitoral recente na OAB do Rio Grande do Sul, que teve todo o sucesso, que não apenas consagrou o mérito da atual gestão, como encaminhou uma transição segura para uma nova gestão que está se aproximando.
Eu aproveito também esse ensejo, antes de passar a palavra à doutora Fabiana, para agradecer a gestão atual da OAB, na pessoa do presidente Ricardo Braille, referido pelo professor Reverbel, porque rendeu todo o apoio possível para a instauração dessa comissão. E tenho certeza que a gestão, que em breve se iniciará com o doutor Leonardo Lamacchia, também terá pleno êxito, manterá os acertos da atual gestão e conduzirá a OAB por uma navegação, como eu gosto de dizer, segura nos próximos anos. Então, muito obrigado ao atual gestor, ao atual presidente Braille, ao novo presidente, Leonardo Lamacchia, e gostaria de dizer que a nossa comissão segue com muita energia, já postulando que ela seja reativada na próxima gestão, doutora Fabiana, para que nós possamos manter sempre vivo esse debate, que não é um debate ideológico, não é um debate partidário, mas é um debate, acima de tudo, institucional. E agradeço imensamente hoje também o professor Reverbel por ter dedicado a sua apertada agenda a nos prestigiar, aos meus colegas de comissão em particular, doutor Henrique, doutora Melanie, doutor Rafael, que nos acompanha no chat, que sempre apoia os nossos eventos. E com esse registro eu passaria, então, a palavra à nossa prestigiadíssima vice-presidente, doutora Fabiana Bart, rendendo, em nome dos meus colegas, os nossos sinceros agradecimentos pela sua dedicação, pela sua competência em fazer o que a OAB, de certa forma, se propõe. As grandes discussões, a luta pelo Estado de Direito, pela manutenção da democracia, sempre de forma técnica, de forma clara e, acima de tudo, com uma competência que é característica da sua pessoa, doutora Fabiana. Eu e os meus colegas estamos muito felizes em dividir esses espaços com a senhora. Por favor. Obrigada, doutor Marcelo, professor Marcelo Schenck-Duque, a quem inicio parabenizando pela realização de mais este evento da Comissão Especial de Reforma Política. E foi um evento, professor Marcelo, que tenho certeza demonstrou a razão pela qual a comissão foi criada. Nós temos muito a debater sobre o tema proposto e, sem dúvida, o professor Carlos Eduardo Reverbel é um daqueles professores, doutrinadores, estudiosos, advogados que se dedica a pensar as grandes questões do nosso Estado e que devem ser enfrentadas pela nossa seccional, e tenho certeza que todos nós estamos aqui porque acreditamos que esse é um espaço em que essas discussões têm que ser travadas, acreditando nesse papel institucional da Ordem dos Advogados do Brasil, com assento constitucional, com legitimação universal para a propositura de ações diretas de inconstitucionalidade, aquela instituição que as grandes reformas que foram feitas nos últimos tempos, em termos de eleições, foram propiciadas por debates a partir da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, nós temos que qualificar esse debate. Então, é uma imensa alegria ter tido a possibilidade de, nesse curto período, mas intenso período, ter estado na vice-presidência desta Comissão de Reforma Política e ter sido uma agente ativa na constituição desta comissão, que tenho certeza tem todas as condições de ser, já na primeira reunião do Conselho Seccional, reativada. Então, professor Marcelo, já adianto que encaminharei ao presidente eleito, doutor Leonardo Lamacchia, essa sugestão de reativação. Compartilharei esses contatos com o colega para que também faça esse registro ao presidente Leonardo. Nós sabemos que, institucionalmente, nós temos uma primeira sessão com muitas reativações de comissão, doutor Marcelo. Então, este trabalho de ordem nos dá esse conhecimento dos procedimentos internos. Então, é importante nós estarmos atentos para que a Comissão de Reforma Política seja reativada desde o início e tenhamos tempo de publicizar ainda mais e propor mais sugestões, reflexões de qualidade
neste tema, que são tão necessárias. Eu agradeço aos demais integrantes da comissão, peço escusas por eventuais ausências, sei que todos têm uma agenda muito complicada, tumultuada, ainda mais nesse final de ano, e temos que ter tempo também para refletir, para ler, para produzir escritos de qualidade. Nesse sentido, eu já peço escusas também ao professor Marcelo, que não tenho atendido os seus pedidos, mas exatamente o final desse meu ciclo na ordem tem a ver com uma necessidade de ter mais tempo dedicado à produção, porque quando nós partirmos daqui, o que fica é o que nós conseguimos eternizar por meio das nossas palavras, sejam elas escritas, sejam elas como fizemos nesses nossos eventos também, agora com a nova forma de comunicação mundial e de consolidação do conhecimento por vídeo, por áudio, seja também por aquilo que conseguimos fazer já nesse período no âmbito desta comissão, inclusive com o nosso podcast de altíssimo sucesso, não é, professor Marcelo? E eu espero que haja outras edições, porque são essas novas formas de vida na sociedade contemporânea e que nós temos que nos adaptar. Então, estamos tentando ser abrangentes. Eu agradeço aqueles que têm nos assistido, que têm buscado também a Ordem dos Advogados do Brasil como um repositório de conhecimento para suas atuações e para suas proposições nessa área da reforma política. Então, despeço-me aqui também cumprimentando o nosso pessoal de apoio, sem o qual nós não conseguimos concretizar essas nossas atividades. Então, o nosso setor de eventos, o nosso setor de comissões, o nosso setor de tecnologia e inovação, aliás, nosso setor de tecnologia e informação, a nossa comissão é uma comissão permanente de tecnologia e inovação. Já estou nos momentos derradeiros e já um pouco cansada, mas agradeço o Guilherme da nossa TI e agradeço novamente e penhoradamente aqueles que estão dedicando o seu bem mais precioso, seu ativo mais precioso em tempos de excesso de informação, em tempos, ainda mais em tempos de um Natal que nós não tivemos ano passado desta forma presencial, estão dedicando seu tempo a nos escutar neste momento. Então, um 2022 de muita realização, um 2022 pleno, um 2022 de muita saúde, mas, acima de tudo, de muita convivência, né? Somos humanos, precisamos do abraço, precisamos do olho no olho. Espero que essa comissão, no futuro, com novas lideranças ou com as lideranças que se consolidaram neste período, enfim, independentemente de quem estiver no protagonismo, que este coletivo que nós criamos possa se reunir e possa se reunir presencialmente, porque precisamos também deste contato presencial para evoluir como sociedade, como humanidade. Muito obrigada, e eu lhe devolvo a palavra para o encerramento, professor Marcelo. Eu que agradeço pelas suas palavras, doutora Fabiana. Agradeço mais uma vez a todos os meus colegas nessa comissão, naturalmente a toda a equipe de apoio da OAB, como você bem referiu, que torna esses eventos possíveis. Espero contar com vocês, com a energia, com a competência e com a dedicação no próximo ano para que possamos seguir debatendo esses temas tão importantes para o nosso país. Então, em nome de todos os meus colegas, eu me despeço daqueles que nos assistem, a você que nos assiste nesse momento e que, de alguma forma, vai continuar nos assistindo no futuro, já que esses eventos ficam depositados na internet, no canal do YouTube da OAB do Estado do Rio Grande do Sul, e espero contar com vocês em eventos futuros. Por hora, me despeço com votos de que todos fiquem muito bem, muito saudáveis, e todas as famílias, e até uma próxima ocasião. Tchau, tchau.